Deus. Mais uma palavra, né, de Deus para a nossa vida hoje. Glória a Jesus. Essa terça-feira, oh Deus maravilhoso, né? Muito abençoado, né? Quero agradecer a todos. É você que vai também assistir essa mensagem, essa palavra de Deus através das redes sociais, através ali do canal da igreja, né? Do YouTube, da Igreja Batista Renovado pela Fé. Você que tem acompanhado, você que tem assistido a mensagem, eu tenho acompanhado lá, né? Algumas pessoas têm deixado comentário, eu tenho respondido os comentários lá no YouTube, né? E você que tem ali também, né, de agradecer aqueles que têm se inscrevido no canal da Igreja Batista Renovado pela Fé. Glória a Deus, que Deus possa abençoar cada dia mais a tua vida, a tua casa, a tua família, ao seu ministério, em nome de Jesus, né? Que você possa continuar assistindo, compartilhando a palavra de Deus que nós pregamos aqui, de uma maneira simples, né? Humilde, mas é o que Deus tem nos ensinado e falado conosco através deste lugar. Amém? Em nome de Jesus. Vocês que têm nos ajudado muito, né? Eu vejo que tem pessoas que têm, às vezes, comunicado comigo da palavra de Deus, né? Falado da palavra de Deus. E pessoas também que estão ali no Kawaii, né? Que seguem ali no Kawaii, quando eu boto um trecho da mensagem, eu sempre deixo também, falo da igreja, né? Do canal da igreja. Tem pessoas também lá do Kawaii que segue lá e também já se inscreveram no canal. Que Deus possa abençoar a todos que têm nos acompanhado, a todos que têm nos ajudado através das redes sociais, que compartilha a mensagem, que assista a mensagem, né? E que você já recebe o poder de Deus na vida de vocês, como todos que a gente tem levado a palavra de Deus, onde nós temos ido levar a palavra de Deus, onde nós estamos convidados, as portas que se abrem para a gente pregar a palavra de Deus, né? Porque o que nós pregamos é a palavra de Deus, né? É aquilo que Deus nos dá para a gente trazer o que Ele quer. Bem, e a palavra de Deus hoje ela está no livro de Ezequiel, no seu capítulo 2, né? E no capítulo 3, em nome de Jesus, abre aí. Eu vou estar trazendo, a igreja, de uma forma mais, você vai acompanhar na sua Bíblia, mas eu vou estar trazendo uma tradução mais assim para o dia de hoje, para a gente entender bem a mensagem, para que não precise estar ali explicando, né, algumas palavras também. Às vezes tem algumas palavras que as pessoas não entendem. Então, eu estou aqui mais atualizado para o dia de hoje, você vai acompanhar aí na tua Bíblia, e você vai compreender, né? Acompanhe a Bíblia, não feche a Bíblia, acompanhe a Bíblia, mantenha a Bíblia aberta, que você vai entender, amém? O que Deus ele está falando com a gente nesta noite. Ezequiel capítulo 2, e submetido assim, a vocação de Ezequiel, a visão do rolo de um livro. Aleluia, glória a Deus. E diz assim: quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Diga glória a Deus, igreja. Aleluia, Deus. Imagine Deus falando com você: homem ou mulher mortal, fica de pé, que eu quero falar com você. Aleluia. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. O Espírito de Deus, o que é, igreja? Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entra dentro de Ezequiel e faz ele ficar de pé. Aleluia. Sabia que tem gente, igreja, que Deus ele está chamando ela, amém?
Deus está chamando, 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 mas elas não atendem quem? A Deus. E ainda que o Espírito de Deus está tentando levantar ela, mas ela está o que, igreja? Ela está se negando a ficar de pé. Você sabia que tem gente que às vezes as pessoas reclamam muito com Deus, mas Deus, igreja, Ele faz tudo para quê? Nos ajudar. Mas tem a maioria das vezes pessoas que não querem ficar de pé. Tem gente que ela quer receber de Deus, mas ela não quer dar ouvido à voz de Deus e nem permite que o Espírito de Deus coloque o que ela quer de pé. Porque quando a gente está de pé, a gente tem o que, igreja? De pé, a pessoa que está em pé, ela tem uma visão, uma melhor visão. E tem muita gente que ela não quer enxergar aquilo que ela está vivendo, e ela não se permite ficar o quê? De pé. Ela sempre quer continuar caída, deitada, mesmo quando Deus está chamando para falar com ela, mesmo quando o Espírito de Deus está vindo para colocá-la de pé, ela não quer. Amém? Ainda que a palavra não leva para isso, mas o Espírito Santo está trazendo para a gente já algumas orientações, porque o Espírito dele, Deus, ele tem chamado a gente para falar. Deus, ele tem, o Espírito dele, muitas vezes tem entrado dentro da gente para colocar de pé, mas tem gente que está preferindo continuar caída, igreja. Tem gente que ela não quer ouvir e nem ver a verdade, ela quer continuar caída, né? E diz, continuando o texto, diz: eu ouvi a voz dizer: homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. Olha o que Deus está falando, igreja. Olha que Deus ele está falando, que o povo de Israel são o quê? Rebeldes. Rebeldes. E Deus ele está levantando Ezequiel, aleluia, glória a Deus, para levar uma mensagem de quem, igreja? De Deus, para um povo que Deus já olhou para ele e já decretou, igreja, que eles eram o quê? Um povo rebelde, como nos antepassados deles. Aleluia, glória a Deus. A questão, igreja, dessa palavra, a gente já pode ver que da boca de Deus já saiu uma palavra, já saiu algo que já estava no coração de Deus, que Deus já tinha descontentado com o povo. Deus já estava descontente com o povo. Deus já não estava mais se alegrando com aquele povo. Aquele povo já não fazia mais Deus sorrir. Aquele povo já não mais trazia alegria, aleluia, para quem? Para o rosto de Deus, igreja. Por quê? Porque quando Deus ele fala para Ezequiel, né, para levar uma mensagem para aquele povo, que o povo é rebelde, Deus já tinha o que, igreja? Já tinha o firme fundamento. Deus já tinha ali, aleluia, glória a Deus, o que, igreja? A sua sentença. Porque Deus já tinha chamado o povo o quê? De rebelde. É muito preocupante nós nos dias de hoje, ainda que hoje nós vivemos pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas é muito preocupante no dia de hoje. Amém? Aleluia. E diz assim, homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes,
como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. São o que, igreja? Meu Deus. Olha só. Olha Deus falando, igreja. Você imagina que você, se Deus chegar para você e chamar você de rebelde, e Deus chamar você de teimoso, a pessoa teimosa. Agora, uma coisa a gente tem que prestar atenção. Eu já vi muita gente que fala assim: eu sou rebelde. É muito perigoso, igreja, porque rebelde, né? Rebelde não agrada a Deus. Deus, ele não é contente com o rebelde. O rebelde descontenta a Deus. Rebelde descontenta a Deus. Pessoa que não respeita. Olha o que Deus fala: eles não me respeitam mais. Perdeu o respeito por Deus. Tem pessoas hoje assim, igreja, que perdeu o respeito por Deus. Tem pessoas que brincam com Deus, que zombam de Deus. Tem pessoas que usam o nome de Deus para enganar, para roubar, para enriquecer. Tem gente já não respeita a Deus. Prega mentira, né? Prega mentira, prega o que não vive, ensina o povo uma coisa, mas vive totalmente diferente do que o povo vive. O povo na pobreza, o povo que prega está na riqueza, né? Andando de bonde, e o povo não tem nem, aleluia, nem uma bicicleta velha para poder andar. Igreja, olha o que Deus fala. É porque já não respeita mais quem, igreja? Olha para Deus, não tem mais respeito de para Deus, porque eles acham que são merecedor. Se eu vivo hoje essa vida de maravilhas, de bens, poderes, porque eu mereço, o que eu fiz por onde, porque Deus, ele quis me abençoar, igreja. Porque já não respeitam mais a Deus. Tem gente que não tem compromisso mais nenhum, faz cada coisa dentro das igrejas, só para atrair a atenção de quem, igreja? Das pessoas, mas não atrai de Deus. De Deus, a única coisa que consegue atrair de Deus é uma palavra de povo rebelde, né? A única coisa que a pessoa consegue atrair, a palavra de Deus, é a ira de Deus para a vida da pessoa, né? É o furor de Deus, é a raiva de Deus para a vida da pessoa, porque usa muito o nome de Deus para que a igreja fazer bobalhada, bobice, coisas que Deus não dá, coisas que Deus não ordenou, coisas que Deus não mandou. Olha como é que Deus se relata com o profeta Ezequiel. Olha como é que Deus, ele vai falar com o profeta e da cidade levar a palavra de quê? De conselho, igreja. Mas Deus não está mandando levar uma palavra de conselho. Engraçado, né? Porque a gente tem que olhar aqui que Deus não está mandando levar essa palavra de conselho e é para as nações vizinhas. Não. Deus está mandando Ezequiel mandar o povo que Deus livrou, né, da terra do Egito, ou o próprio povo que Deus pegou e elegeu como Israel, como o seu povo, né? Aleluia, ali desde a fundação, aleluia, glória a Deus, do mundo, né? E Deus tomou para si um povo que foi, um caso se desviando, outros que foi ali, aleluia, levou no seu coração para Deus, e Deus olha para aquele povo, vai separando aquele povo, vai cuidando daquele povo, e até tudo que Deus vai fazer, até esse povo chegar ao Egito, né? E Deus ali levantar ali o libertador Moisés, né? Tirar aquele povo de lá. Deus faz promessa do povo, Deus trata do povo, Deus cuida do povo, faz milagres, Deus faz tudo na vida do povo. E o povo, igreja, dá as costas para Deus. No dia de hoje está a mesma coisa. Há quantas pessoas já deram as costas para Deus? E o que Deus fala aqui, nessa palavra, igreja, Deus não está falando com o ímpio, né? Com aquele que não vive a fé dele, não. Deus está falando, a ira de Deus aqui é o seu próprio quê? O seu próprio povo. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para ser povo dele, nos chamou para honrar ele,
te chamou para adorar Ele, para viver sobre as suas ordenanças e obediência. Mas o que acontece? Os homens se perderam. Os homens outros, aleluia, glória a Deus, através da graça do Senhor Jesus Cristo, se perderam do caminho, porque começa todo mundo a achar, que todo mundo pode fazer do teu jeito, todo mundo pode fazer da sua maneira, e que Deus, igreja, Deus está sentado quietinho, e Deus é um Deus bobo, e Deus hoje não faz mais nada, porque vivemos a graça, e Deus ele não faz mais nada. Deus não toma decisão mais nenhuma, e cada um pode fazer o que bem entende, cada um pode fazer o que bem quer, porque nós vivemos na graça do Senhor Jesus Cristo. Mas muitos, igreja, o nosso próprio povo, esquecem do próprio mandamento que Jesus citou, daquilo que Jesus ensinou sobre a terra, aquilo que Jesus ele mostrou para que a gente podia fazer, e aquilo também que a gente não podia fazer. O mesmo Jesus, igreja, ele vem falando, aleluia, porque ele é o mesmo Deus. Ele não é contradizer com a sua própria palavra, porque ele é o mesmo Deus, igreja. Ele mesmo falou que ele não veio que abolir as leis de Moisés, as leis de Deus ele não veio abolir, mas ele diz que ele veio cumprir a lei. E ele disse para a gente, quando ele fala isso para a gente, que ele vem cumprir a lei, ele está dizendo para a gente o que é, igreja? Que nós temos que continuar a adoração ao Senhor, somente a Ele, obedecer às suas ordenanças, fazer somente a vontade de Deus, igreja. Sabe por que nós estamos vendo o mundo do jeito que está, igreja? Porque as pessoas, elas se confundiram no caminho, elas se confundiram com a mensagem de Cristo, elas não buscaram o entendimento em Jesus Cristo, o entendimento em Deus, e acabaram cada um caindo para um lado e caindo para o outro. O povo de Deus hoje está todo mundo dividido, igreja. Hoje o povo de Deus está todo mundo dividido, e Deus ele vem falando para o seu próprio povo aqui. Ele diz assim, tanto se deram atenção a você, como se não derem. Eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Deus está falando assim, tanto se derem atenção a você, como se não derem. Eles vão saber. Deus está falando assim, eu vou enviar você lá, e você vai falar, quando eu estou mandando falar. Quem deu atenção e quem não deu atenção, eles vão saber que você esteve lá, que eu enviei você lá, aleluia, glória a Deus, Ezequiel, para falar, para ser a minha voz, para ser a minha boca. Quantas vezes Deus ele tem levado os profetas nas igrejas, nos lugares para falar, igreja, e as pessoas, às vezes acontece, matam os profetas, expulsam os profetas. Aqui vocês não pregam mais, aquele aqui não volta mais. Sabe por quê? De quê? Porque acha que a gente são crente antigo, crente que estão vivendo no passado, que nós somos crentes velhos, igreja, porque eles acham que hoje nós temos que viver um cristianismo diferente. Mas Jesus, igreja, não é diferente, porque a palavra dele diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e amanhã ele será o mesmo Cristo, o mesmo Deus. Ele não muda. Deus não muda. E por que a gente muda? Porque a gente tem que mudar, porque a gente quer mudar. Não mudar, igreja, é uma mudança que eu estou dizendo, é mudar o que é a nossa atitude para com Deus, a nossa vida para com Deus. Porque a gente hoje, em vez de a gente adorar a Deus, hoje a gente quer fazer coisas hoje para mostrar para os homens, porque a gente quer mostrar o que não tem. Porque a igreja quer mostrar santidade que não tem santidade. Para que a igreja quer mostrar poder que não tem? Para que a igreja quer mostrar unção que não tem? Para que, igreja? Para que a pessoa quer falar línguas que ela não tem? Hoje está assim. As pessoas querem ter dons que ela não busca, e quando tem não zelam, estraga tudo de Deus. É o que Deus estava falando aqui. E o que Deus continua falando. Quando a gente pega uma palavra dessa, não tem como a gente falar em outra coisa se não for aquilo que Deus enviou o profeta Ezequiel para falar para o povo. Que Deus ele estava com raiva daquele povo, Deus ele estava irado com aquele povo.
Isso que Deus estava, igreja. E hoje é a mesma coisa. Eu posso dizer para você, mesmo que a gente vive na graça, mesmo que a gente vive numa graça, mas a ira de Deus está acesa, igreja. A vontade de Deus hoje era levantar do trono e pegar o seu próprio povo e soprar o povo, igreja. Soprar o povo. Sabe por quê? Porque o povo se perdeu da palavra de Deus. O povo não se perdeu, foi do caminho, não. Foi da palavra, porque a palavra, quando está dentro da palavra, não pode sair do caminho, mas a palavra te coloca no caminho. Mas quando você perde da palavra, você não consegue voltar no caminho. E as pessoas se perderam da palavra, por isso que elas estão fora do caminho. Mesmo que elas estão dentro da igreja, mesmo que elas estão dentro do templo, mas elas estão fora da palavra, porque elas pegam a palavra, elas torcem a palavra, elas pegam o versículo, ela faz um versículo que Deus já fez. Muitas vezes que Deus, aleluia, glória a Deus, que Deus ele tem ido do povo e vão pegar o versículo, vão pular o versículo para colocar a bênção aonde Deus não está abençoando, aonde Deus está irado. Não prega. Hoje tem mensagem que é escolhida naquela igreja tão cheia. Eu não vou pregar essa palavra porque o povo lá gosta da vitória, então eu vou pregar a vitória lá. E é onde Deus está mandando pregar o quê? É o cajado, é a palavra que esmiuça a pedra, que esmiuça a penha, porque tem muita pedra, igreja, em muito lugar. Tem muita pedra que está sendo pedra de tropeço e precisa ser quebrada com a palavra de Deus. Tem muita gente, né? Já contrata pregadores e já dá lá a mensagem aqui, esse é o tema. Hoje já ninguém prega como Deus quer, tudo é tema. Tema, continua temando diante de Deus. É o tema que tema diante de Deus. Sabe por quê? É o tema que Deus não aprova, é o tema que Deus não quer. Porque quando Deus quer falar com a igreja, tem um tema, tem um temoço que quer, aleluia, que ocultar a verdade da igreja. É isso que acontece hoje, ocultar a verdade da igreja. Então toma tema, você vem pregar com o tema está aqui, esse aqui é o tema, é um temoso, tema de temoso, e Deus não aprova, igreja. Sabe por quê? Porque Deus quer, Deus quer pregar a verdade. Jesus não tinha tema, Jesus pregava a verdade, não tinha tema. Hoje tudo é um tema. Vai fazendo lá na igreja, eu tenho que ter um tema, eu tenho que buscar algo que é bonito para a igreja. Eu quero vir buscar isso aqui, Quero ver ter tema aqui, de Deus mandar sacudir o povo, dizer: eu estou com nojo desse povo, eu estou irado desse povo, porque esse povo já esqueceu de mim. Eles valorizam mais o que eles querem, mais os deuses estranhos do que a mim. Aleluia. Mas você é homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Vive no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Olha Deus, igreja. Deus, quando envia um profeta em algum lugar, e tem muito profeta hoje que é covarde, está com medo, está com medo. Recebe para pregar, tem que pregar para a igreja quer, para o pastor da igreja quer. Mas Deus, quando envia um profeta, igreja, ele já vai te mostrando você aonde você está entrando, aonde você está indo para pregar, aonde você está indo para levar a palavra de Deus. Deus já está mostrando o covil de cobra, que você está no meio de escorpiões. E ali, aleluia, o povo que está ali, ele já não tem mais parte com Deus há muito tempo. Então por isso que ele não tem parte com Deus, não aceita a verdade de Deus, igreja. Sempre vai aceitar a mentira que o diabo quer. Diga-lhe tudo o que eu mandar, e que eles lhe dê atenção ou não. Está vendo? A gente tem que pregar, igreja. Ouvindo ou não ouvindo, a gente tem que pregar. Às vezes, preste bem atenção. Muitas vezes eu estava lá em casa, via falar com minha esposa. Tem as pessoas que é teimosa, que a gente prega 1000 vezes, 2000 vezes, né? A minha esposa fala assim para mim assim: não adianta você falar mais não fala mais não. Vai ficar falando, a pessoa não está ouvindo. Tu fala todo dia a mesma coisa, todo dia está falando e a pessoa não está ouvindo.
Mas, ó igreja, a ordem de Deus a gente tem que falar, mesmo se não der ouvido. Sabe o que é? Porque o dia que for cobrado diante de Deus, Deus vai dizer assim: ó, o que não voltou para você foi conselho meu. Olha, igreja, uma coisa eu vou dizer para a igreja: desde quando Deus me levantou sobre a terra, que Deus falou para mim, eu não aceito desculpa. Deus não aceita desculpa, igreja. Não vai ter como dizer para Deus naquele grande dia: Senhor, eu não ouvi a tua palavra porque eu era viciado na droga. Ó Senhor, eu não ouvi a tua palavra porque eu não era um bebecão, eu era viciado na cachaça. Senhor, é porque eu era um prostituto. Senhor, é porque eu era isso, é porque eu estava em outro lugar, é porque eu... Não tem isso, igreja. Deus vai dizer: eu levei a minha palavra para você. Se você fechou os ouvidos para ouvir, problema é teu. Mas que eu levei a palavra para você, que eu enviei o meu profeta para falar contigo, eu levei. Igreja. E diz mais assim: diga-lhe tudo que eu mandar, que eles deram atenção ou não lembre que eles são, não, que eles deram atenção ou não. Lembre. Olha o que Deus está falando, ó. Quando você estiver pregando para alguém, quando a pessoa não te dá atenção, e às vezes a pessoa fica chateada, não é que eu estou falando, a pessoa está ouvindo. Lembre que eles são o quê? Teimosos. São teimosos, igreja. Por isso que para teimoso precisa repetir várias vezes. É teimoso. Deus está dizendo: ei, não se preocupa não que são teimosos, mas você tem que falar, tem que pregar. Não pode deixar de pregar, sabe de quê? Porque um dia Deus vai cobrar de você essa palavra. Poxa, eu enviei você, olha só, filho, enviei você para fulano, para pregar para fulano. Você falou uma vez só, mas eu levei você 10 vezes, você teve encontro com ele 100 vezes, porque de 100 vezes não falou. Mas a mesma coisa, era a mesma coisa. Porque você tem que lembrar de uma coisa: eles são teimosos, e teimoso, Deus precisa insistir na palavra, Deus. Porque o obediente, ele ouve a voz do seu Senhor e obedece. Você, quando vê, se Deus estiver insistindo com você numa palavra, em alguma coisa, que ele pode ter certeza de uma coisa, Deus já te deu o decreto, já chamou, Deus está chamando você. Teimoso. Deus já sentenciou, Deus já tem ele já tem uma formação do teu caráter com ele já. Deus vai dizendo: você é teimoso, que eu tenho que falar com você 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes. Eu tenho que enviar profeta e profeta para te falar para você. Porque se o filho de Deus obediente, ele ouve a voz do seu Senhor uma vez só e obedece. Ele sabe: meu Senhor falou comigo e eu preciso tomar um rumo na minha vida. Eu preciso tomar vergonha na minha cara e me consertar com o meu Senhor. Eu preciso obedecer o meu Deus. E muitas vezes acontece, as pessoas, elas pensam que estão passando escondidas diante dos olhos do Senhor. A gente pode passar escondido nos olhos do homem. A gente pode esconder do homem a gente pode tentar esconder alguma coisa, mas Deus, ninguém esconde nada de Deus. Nada fica coberto diante dos olhos do Senhor. Ele diz assim: homem mortal, presta atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como... Aí, presta atenção. Olha o que Deus vai falar para Ezequiel. O Senhor vai dizer para Ezequiel: homem mortal, ó Ezequiel, você não seja teimoso como eles. Você está vendo, Ezequiel? O que está sendo preparado, vai ser preparado para eles, a instrução que eu estou te dando para eles. Se eu estou enviando você até eles, Ezequiel, é porque eles são teimosos. Eu já não estou contente com eles, estou tendo mais prazer com eles. Olha o que tu vai fazer, Ezequiel. Sabe por quê? Deus levanta muito profeta, igreja, muito pregador, pastor, e Deus dá instrução para ele. Chega no caminho e vê o artista do altar, aquele nada xarabrará, nada contra, igreja. Mas os artistas do altar, a pessoa esquece de que Deus enviou e começa a querer ser o quê? Como eles. Já sai da verdade, começa a fabricar texto, começa a buscar palavras bonitas, palavras doces, palavras que vai ter muito glória, aleluia, que a igreja vai levantar, vai ter palma, mas não quer levar mais do que a palavra de Deus. E Deus, quando ele levanta o profeta, ele já se preocupa com o profeta, dizendo: olha, porque eu sei que você é homem, olha, não vai
ser como eles. Não vai ser como eles. E tem muita gente que já se tornou como um povo rebelde. Que no caminho era uma bênção diante de Deus. Que Deus honrava a igreja. Deus tinha um prazer na vida. Hoje, a vida da pessoa está toda arrasada, arruinada. Tem pessoas que caíram, né? Que pensavam, né? Começou a olhar: eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter agenda, eu quero ser igual o fulano de tal, igual o ciclano. A única pessoa que não desejou ser foi igual Jesus. Eu quero andar descalço na rua, eu quero pagar o preço que Jesus pagou, eu quero falar a verdade, eu quero morrer porque eu falo a verdade na cara dos fariseus, eu quero morrer porque eu digo na cara, aleluia, dos escribas a verdade. Isso não, igreja, ninguém quer isso mais. Mas todo mundo quer uma agenda, né? Uma boa oferta, uma boa pontinha, quer ter um carrão, só pensam nisso. E muitos caíram por isso, porque o próprio Deus, igreja, e muitos que estão de pé, igreja, que já não pregam mais a verdade, que já fugiram da verdade, que já juntou com um povo rebelde, e pensam eles que estão onde? Agradando a Deus. Naquele grande dia, igreja, o Salvador Jesus Cristo vai dizer assim: eu vos não conheço, apartai de mim que eu não vos conheço. Mas Senhor, no teu nome eu preguei, eu curei, no seu nome eu expulsei demônios, fiz maravilhas acontecer, em seu nome, Jesus, apartai de mim, maldito, que eu vos não conheço. Aqui na terra, igreja, pode tudo, mas diante do Senhor, face a face com Ele, a gente só temos que obedecer. Só vai entrar na porta estreita aqueles que for obediente à palavra de Deus. E Deus fala mais assim: aí eu vi uma, ele vai dizer assim, ó, dizer, aí eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando o que? Um rolo. E ela desenrolou, e vi que nos dois lados havia coisas escritas, e o que estava escrito era grito de dor, lamentos e gemidos, igreja. Meu Deus, é o que eu falo, igreja. Olha o que Deus está mandando dar para o povo. Se a gente for olhar hoje, igreja, sabe por que muitas pessoas se corromperam hoje, mas estão dentro da igreja corruptas? Porque deixaram de pregar isso aqui para elas. Sabe por que muitas pessoas hoje estão sofrendo frustrado com o Evangelho de Cristo, que largou a presença de Deus e voltaram até para religiões da onde Deus tirou elas? Porque deixaram de pregar isso aqui para elas. Porque deixaram de falar para elas isso aqui. E o que estava escrito era grito de dor, que lamentos e gemidos. Sabe por quê? Porque começaram a oferecer para elas coisas que Deus não ofereceu e nem mandou oferecer. E sabia disso? E pessoas foram se frustrando, a rebeldia foi entrando no coração, porque as pessoas não foram conquistadas, não alcançaram aquilo que falaram. Outros deram tudo que tinham, outros venderam tudo, fizeram negócio, pegaram empréstimo, e não alcançaram o que foram prometidos pelo nome de Deus, igreja. E hoje são inimigos até de Deus, que pessoas que dizem, eu já vi muitas pessoas falar, eu não quero nem saber de igreja. Eu conheço pessoas que falam, eu não quero nem saber de igreja. Eu fico muito triste com isso, igreja. Muito triste porque as pessoas deixam de falar a verdade para se amaziar com alma. Ezequiel capítulo 3 vem dizendo, continuação da palavra, e disse o homem, homem mortal, como é esse rolo? Depois vai e fala ao povo de Israel. Primeiro Deus falou aqui, você come o rolo. O que comeu o rolo? Lê ele bem. Lê ele bem. Sabe o que acontece? As pessoas aqui, como o dia de hoje, lê a palavra bem, deve atenção com a palavra, pega a Bíblia. Hoje aqui tem muita gente que vai para a igreja e não leva nem Bíblia. Em casa a Bíblia só quer ficar no Salmo 91, no Salmo 23.
porque elas são acostumadas à proteção da palavra. A palavra ali vai me proteger. O Salmo 23 é bênção para minha vida, o Senhor meu pastor não me faltará. Vive assim, mas e o resto da igreja? A Bíblia só é feita só nos 2 salmos. A pessoa esquece, não lê nada, vai para a igreja, aí prega o que ela quer pregar para ela, ensina aquilo que eles querem ensinar, enfia nelas, elas saem para casa, oh aleluia, glória a Deus, essa palavra foi tão boa, eu confio que a porta vai abrir. E às vezes Deus está falando, sabe o quê? Eu estou fechando porta. Às vezes Deus está dizendo na vida da pessoa, igreja, a pessoa, glória, eu recebi minha cura hoje, ou vou para a igreja curar, e Deus está dizendo, você vai estar curado nada, essa enfermidade vai piorar, sabe por causa de que é? Porque às vezes a vida da pessoa está toda desconcertada, igreja. E Deus está falando com ela de uma forma, ela vai atrás de profetas do diabo, igreja, que não tem compromisso com Deus, que só quer entregar para ela aquilo que ela quer, mas o próprio Deus, muitas vezes, igreja, está dizendo para ela, você precisa se consertar. Você precisa tomar rumo na tua vida, precisa tomar uma direção, sabe por quê, igreja? Porque Deus chamou a gente, foi para salvar. E se a alma estiver desconcertada, a vida da pessoa estiver desconcertada, não estiver agradando a Deus, como Deus estava desagradando do seu próprio povo, igreja. Não era pouco diferente que Deus estava levantando Ezequiel, mandando Ezequiel pregar, não. E lá falar para o povo, né, exortar o povo. Não era um povo gentil, não, igreja. Não era um povo, né, que não conhecia Deus, não. Deus estava mandando falar para o seu povo. E Deus cuida do seu povo. Deus está cuidando da gente. E quando Deus vem com a palavra pesada para a nossa vida, que a gente acha que é pesada, como hoje, né? As pessoas falam, o bispo prega muito pesado, eu vou pregar o que, igreja? O que eu vou pregar? Aquilo que Deus não quer? Hein? É pregar o que Deus não quer? Tem que pregar a verdade. E Deus falou para Ezequiel, você presta atenção, você toma cuidado para você não se tornar como eles. Porque Deus sabe, igreja, que o povo, igreja, que já perderam o foco de Deus, que já não obedece a Deus, que já faz a sua própria vontade, só tem uma coisa, ou eles te convencem a ser igual a eles, ou eles te matam. É isso. Ou vai convencer que eles fizeram com Jesus. Jesus não quis ser igual a eles, eles tentaram Jesus de tudo quanto é forma. Como Jesus não caiu nas astúcias das palavras deles, vão matar. E Deus já está falando com quem que isso aqui é. Você vai pregar, mas cuidado com eles, que eles são escorpiões, eles são perigosos. Cuidado com eles, sabe de quê? Porque se você demore lá, Ezequiel, eles vão tentar te pegar na ideia, e se você cair, você vai se corromper o meu negócio contigo, o que eu estou mandando falar com ele, você vai sobrar para você também, Ezequiel. Mas eu preste bem atenção. Mas cuidado, que eles podem te matar também. Eles matam também. Eles são assim, igreja. Ou você aceita o que eles querem, ou você morre. Ou você aceita o que eles querem e não te dão espaço para a palavra de Deus. Tem igreja que assim não chama o pregador. Esse pregador gosta de dar uma retada, gosta de bater aqui, não vem. Sabe por quê? Ele não te dá o que Deus está falando, ele não te dá espaço para você. Mas você tem meio, Ezequiel, de pregar. Você tem meio de falar, porque eu vou falar na tua boca, Ezequiel. Se eles querem ouvir, não querem ouvir. Sabe por quê? Porque eu tenho um juízo com o meu povo. Juízo com o meu povo. Olha o que Deus diz assim. E diz, homem mortal, como é esse rolo que eu estou dando, e enche o seu estômago com ele. Eu comi, e era doce, e era quê? Doce como mel. Por que, igreja? Ele disse isso assim. A palavra que está valendo é uma palavra muito dura. Mas palavra dura, igreja, para o obediente é doce. Palavra dura para quem está na obediência de Deus, igreja, não é amarga. Amém? A palavra Deus está dizendo, a palavra só se torna amarga, ela só se torna ruim, a palavra pesada de conselho, é para aqueles que estão desconcertados, é para aqueles que não querem viver na verdade, aquele que já fez trato com o inferno, com o diabo. Então a palavra, quando tu vai trazer uma palavra dessa para a igreja, o povo, eles acham que essa palavra é muito pesada, é uma palavra amarga. O povo não quer saber disso, o povo quer saber do quê?
mas para aqueles que têm consciência, aqueles que amam a Deus, aqueles que não se deixaram se levar, como Ezequiel disse, ele comeu e engoliu, mas é doce. Para obediente, a palavra, por mais dura que ela seja, é doce. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele disse assim: não estou enviando você a uma nação que fala uma língua estrangeira e difícil, mas aos israelitas. Olha o que Deus está falando. Eu não estou enviando vocês, Ezequiel, para uma nação estrangeira, uma nação que ela não conhece o seu idioma, que ela não sabe o que você vai falar, que você vai chegar lá e vai falar. Eu estou enviando você para o meu povo, para Israel. Então lá não vai ter desculpa daqueles que não vão entender. Deus está dizendo assim: você pode até fingir que você não está entendendo, mas se eu estou falando contigo, eu estou falando. E Deus está dizendo: eu vou te pegar lá na frente. Deus está dizendo: ou se conserta, ou eu te pego lá na frente. Sabe de quê? Porque ninguém escapa das mãos de Deus, igreja. Ninguém escapa da mão de Deus. Ninguém pode escapar. Aleluia. Se eu o enviasse a grandes nações que falam línguas difíceis, que você não pudesse entender, e elas dariam atenção a você. Olha o que Deus está falando. Olha o que Deus está falando. Deus está dizendo para Ezequiel: eu sei que tu vai entrar lá, o negócio vai ser difícil. Tu vai arrumar o prejuízo, tu vai arrumar um problema para a tua vida, depois eu sou contigo, Ezequiel. Mas uma coisa eu estou dizendo para você: se eu enviasse você para outras nações que falasse língua difícil, esse povo vai te entender. Eles já estão ouvindo. Só que o meu negócio é com o povo de Israel, é com o meu povo, que eu escolhi como povo, que já me deu as costas, já não quer mais saber de mim. Eu já não sou o Deus dele, ele já não me adora. É que Deus está falando, igreja. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Porém, o povo de Israel não vai lhe dar atenção. Olha como é que Deus sabe tudo. Deus diga assim: Deus sabe tudo. Quando Deus manda você no lugar falar, presta bem atenção. Deus sabe. Uma vez, eu logo estava começando dentro da pregação, e eu fui pregar numa igreja, assim, pregando para fora a igreja. A pastora lembra disso, né? Nós chegamos na igreja, fomos pregar, a igreja estava tão cheia de gente, a igreja voltasse, sim ou não, pastor? A igreja estava cheia de gente, eu não vou falar o nome da igreja do pastor. A igreja estava cheia de gente. Quando eu comecei, peguei na palavra, que eu fui pregar, né? Já foi lá da prostituta. Rapaz, quando eu falei Jesus, a igreja levantou, foi todo mundo embora, ficou aqui umas 10 ou 15 pessoas. Eu olhei assim no altar, mas Deus falou: deixa todo mundo embora, pode deixar. É o que Deus está falando aqui, igreja. Olha o que Deus está falando aqui. Porém, o povo de Israel não vai lhe dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Todos eles são teimosos e rebeldes. Está vendo? O próprio Deus sabe tudo, conhece tudo. Ele está dizendo: eu estou levando você, mas não em vão não, igreja. Aí ele vai dizer assim: mas se Deus sabia que o povo não ia dar atenção para Ezequiel, para que Deus estava levantando Ezequiel? Para que Deus estava instruindo Ezequiel? Para que Deus estava mandando Ezequiel lá? Se Deus já sabia que o povo não ia vir, para quê? Para quê? Essa pergunta tem uma resposta muito simples, igreja. Sabe por quê, igreja? Para que o povo, igreja, quando fosse reclamar com Deus, quando Deus rejeitasse aquele povo de passar das portas do céu, Deus ia o que, igreja? Mostrar o argumento dele, porque o estava rejeitando. Deus estava, igreja, apenas colhendo para as mãos deles justiça, porque ele é um Deus justo. Ele já tinha visto aquele povo, já sabia que o povo tinha dado as costas para ele. Ele já sabia que o povo não queria nada com ele. Sim ou não? Mas, igreja, ele, como é um Deus justo, ele foi dizer o quê?
através da justiça. Vai lá, Ezequiel, por justiça, vai lhes falar para eles, mesmo que eles não queiram detenção, porque o dia que vier o Salvador, Jesus sobre a terra, porque Jesus já tinha um plano da vida do Salvador vir, aleluia, aleluia, que toda a sepultura, né, vai se abrir, o mar vai devolver, o fogo vai devolver, aleluia, glória a Deus, e nós vamos ter aquele julgamento. Deus vai falar assim, ó, vai todos os povos e nações vão se encontrar, igreja, no grande juízo. Deus vai dizer para você, não, a porta se fechou. Até esse povo, quanto mais no dia de hoje, que vivemos pela graça e que já abandonamos a lei, a escritura, já estão passando por cima de Jesus, querendo botar a palavra na boca de Jesus, que Jesus não falou. Hoje a gente não vive mais a lei não serve para nada, a lei não serve, mas o próprio Jesus não engoliu lei. Ele não falou a lei, ó, com a minha vida, pega as leis e joga fora, que essa lei não serve para nada, não. Ele veio cumprir todas elas. E a única coisa que Jesus fez nos dá a oportunidade da gente se consertar diante do nome dele, para que a gente possa entrar na glória de Deus. E as pessoas estão dispensando isso. O conserto com Deus, mas é um conserto verdadeiro, não um conserto de boca, mas é um conserto verdadeiro. Parar com esses pensamentos fracos, parar com esse modismo que tem hoje em dia, a vaidade tremenda, os pensamentos de muito crescimento desordenado, e Jesus esquecido, igreja. Pessoas se perderam o caminho. E diz assim, porém, o povo de Israel não vai lhe dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Todos eles são teimosos e rebeldes. Mas agora eu vou fazer com que você se torne tão, mas agora eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. Olha lá o que Deus está falando. Mas agora eu vou fazer com que você torne tão teimoso e duro como ele. Farei com que você fique tão forte